Se alguém tivesse me falado isso antes, talvez eu teria economizado anos de decisões não tomadas, de ansiedade e decisões adiadas. Por quê? Tem decisões que parecem ser pequenas, mas são elas que exatamente têm a capacidade de mudar o rumo da nossa vida. Uma mudança de trabalho, uma mudança de cidade, um novo relacionamento ou terminar um relacionamento, enfim, é muito louco tudo isso. O impacto disso, o impacto das decisões, mas a falta de decisões impacta mais ainda na nossa vida, porque quando a gente não decide, significa que nós estamos vivendo a decisão de um outro alguém ou de uma outra coisa, em prol de uma outra coisa. Então, nós não aprendemos a decidir. Ninguém ensina você a tomar decisões. Não é uma coisa que se ensina na escola. Não é uma coisa que as pessoas, os seus pais, às vezes, vão ensinar você a decidir, a escolher. Você, muitas das vezes, nem eles entendiam na época, quando você era criança, que talvez você pudesse passar por certas dificuldades entre saber o que é certo e o que é errado. Ou o que eu devo fazer diante disso? Tenho certeza que quando você era criança, acontecia de um coleguinha chamar você para brincar, de ter alguma atividade na escola, de ter alguma outra atividade fora, e muitas pessoas convidavam você para fazer alguma coisa e você dizia: "Olha, eu preciso perguntar para minha mãe, eu preciso perguntar para o meu pai se eu posso". E o grande problema é que quando a gente cresce, a gente se acostuma com isso, a gente se acostuma a ter opiniões externas sobre o que nós devemos fazer, sendo que lá no fundo o que a gente mais queria era talvez ir lá brincar, era fazer aquela atividade, dormir na casa de alguém, mas sempre a gente era. Quando a gente é criança, a gente precisa de permissão, porque senão a gente faz coisas erradas, a gente, né, não pode ficar dormindo o tempo todo na casa de alguém. Você não pode ficar o dia inteiro brincando na rua, porque às vezes o sol tá quente, isso quando você era criança, mas agora que você cresceu, talvez você sinta falta disso, você sinta falta dessa instrução de outras pessoas, dessa coisa de alguém falar exatamente o que você tem que fazer. E aí as coisas acontecem da seguinte maneira, assim como aconteceu comigo. Quando eu era mais nova e eu comecei a trabalhar, uma pessoa que eu tinha como um espelhamento, uma pessoa assim que mais próxima para eu pedir conselho, era o meu irmão mais velho. E aí teve uma época que ele se mudou, ele foi para um outro estado e ele estava bem longe e eu tinha mais de uma vaga para escolher de trabalho e eu não sabia exatamente o que fazer. Então eu liguei para o meu irmão e perguntei para ele: "O que que eu tenho que fazer nessa situação? Qual emprego é melhor?". Eu falei a característica de cada um, de cada trabalho, o que que eu ia fazer nesse trabalho, mas aí no final e eu esperando ali, né, eu esperando ele falar para mim o que que eu tinha que fazer. Pensei assim: "Bom, ele vai dizer: 'Escolhe esse daqui, porque esse aqui paga mais', ou 'Escolhe esse aqui, porque nesse você tem a oportunidade de crescer'". E muita das vezes que eu fazia essa pergunta: "Qual eu escolho? E aí, que você acha?", ele dizia: "Olha, você que sabe. Você que sabe em qual trabalho que você quer trabalhar, em qual empresa que você quer atuar". Porque ele estava longe, ele estava vivendo a vida dele. E às vezes eu perguntava também para minha mãe, enfim, porque mãe parece que sempre acerta nas decisões, né, parece que sempre ela tem razão. E aí mas ninguém sabia me orientar. E teve uma vez, numa empresa que eu trabalhei, um escritório de contabilidade, que eu estava justamente nessa encruzilhada. Eu queria uma oportunidade maior, a empresa eu tinha conversado com esse meu chefe, com o dono da empresa, ele disse que não tinha mais, no momento não teriam oportunidades a mais ali dentro, e eu me recordo que eu comecei a buscar novas oportunidades ou pessoas às vezes me viam trabalhar e me convidavam para trabalhar com eles em outros escritórios.
E aí eu me lembro que eu falei pro meu antigo chefe, o dono da empresa de contabilidade, disse para ele, se eu sair daqui e for para outra empresa e não der certo, eu posso voltar? Imagine vocês eu falando isso para ele. Eu era muito nova, tinha noção nenhuma da vida, mas já tinha passado por outras, né, por outras empresas, por outras demissões, por outras contratações, então eu já estava meio que aprendendo. É o que eu sempre falo, conforme você vai tomando decisões, você vai aprendendo a lidar com a sua própria vida. E aí eu lembro que eu assim sentada na mesa, ele de um lado e eu do outro lado da mesa, ele olhou na minha cara, ele falou: "Elaine", tipo assim, acho que ele pensou assim, cara, não é real que ela tá falando isso pra mim, né? Mas a sorte que ele entendia que eu não tinha uma malícia naquilo, que eu estava sendo ingênua, eu estava sendo sincera, realmente. Entre aspas, o que que eu estava dizendo? Eu estou com medo, eu não sei o que fazer. Mas se eu tomar uma decisão errada, eu posso voltar? Eu tenho essa segurança? Então, o que que eu estava buscando? Muitas vezes a gente busca validação e na maioria das vezes a gente busca também segurança. E aí, nessa fala minha, ele entrou com a fala dele, que foi a seguinte: ele disse, Elaine, quando você sair daqui da empresa, se você sair daqui, a gente até apoia que você busque outras oportunidades, porque realmente a nossa empresa não tem como arcar com mais uma função aqui para você, a gente não pode fazer isso agora, mas a gente entende que você é uma boa profissional, então você deve sim buscar uma outra empresa que te remunere melhor, mas quando você sair daqui, uma decisão que você toma nunca mais, não tem como você voltar atrás. Você só tem que ir daqui para frente. Cara, eu fiquei olhando pra ele assim, eu não sei nem que cara que eu fiz pra ele. Eu era bem nova. E, e aí aquilo assim me deixou um pouco angustiada, assim, um pouco triste, sei lá. Acho que eu esperava, não sei o que que eu esperava que ele falasse que realmente ia me acolher quando, se eu desse errado. Tipo, eu estava saindo da empresa e queria saber se ele poderia me acolher. E isso que acontece muitas vezes com a pessoa, com você, se às vezes você quer terminar um relacionamento, às vezes você quer sair da empresa que você tá, às vezes você quer abrir um negócio, mas sempre você fica ali com aquele pensamento assim, que se der errado, você corre para aquilo que é seguro. E aí, o que que o inconsciente faz? Automaticamente o inconsciente já bloqueia você de dar certo. Por quê? O cérebro, ele sempre quer que você lide com coisas já conhecidas, com situações conhecidas, com sentimentos conhecidos. O seu cérebro não quer que você fique testando coisas novas, que você fique se submetendo a coisas angustiantes. Então, o, a gente, às vezes, tem sim, sabe sim o que fazer, mas muitas das vezes a gente quer ter uma segurança. E o fato da gente buscar essa segurança faz com que a gente não evolua. Nós temos que fazer como o meu antigo chefe falou, de pensar o que realmente quer, decidir e ir com o coração, ir com vontade para aquela nova decisão. E não pensar que vai dar errado, não pensar que vai precisar voltar. É lógico, existem coisas que acontecem na nossa vida, né? Então a gente vai tomando decisão, a gente vai partindo para a batalha e aí depois a gente vai entendendo, né? Coisas vão acontecendo. Já aconteceu inclusive, de eu voltar para empresas que eu já trabalhei, de em outro momento a empresa me chamar e eu ir para essas empresas trabalhar. Eu trabalhava em escritórios de empresas. Já aconteceu. E de trabalhar em outro setor, inclusive, de uma forma até melhor, de uma forma melhor remunerada. Já aconteceu várias vezes. Porém, não era o plano de voltar, foi um acontecimento de acordo com o período de vida que eu estava. Então, por exemplo, teve uma empresa que eu trabalhei como secretária uma época, e aí passou alguns anos, eu voltei para essa empresa, fui chamada novamente para atuar como RH. E na época eu já estava com outro curso
em andamento, eu estava fazendo faculdade, a faculdade de psicologia, eu já tive outras experiências em RH, então eu voltei para a empresa, mas de uma forma diferente, de uma forma melhor, né? Até a questão assim da carga horária e tudo mais, era um outro contexto, então pode acontecer, mas em decorrência de você ter dado passos adiante, não de você voltar, não de você retroceder aquilo que você já está construindo. Não tem como você começar a construir uma casa e aí de repente você falar assim: "Ah, não quero mais, não vou mais construir essa casa". Mas daí, cara, já tá ali, ó, já fez o alicerce, já subiu algumas paredes, já ocupou o terreno, enfim, aquilo já pertence a você. A partir daquilo ali, tu tem que criar uma nova história, tu tem que criar um novo contexto. Você tem que dar segmentos. E às vezes, nessa comparação de uma casa, às vezes você não vai fazer a casa em si, mas você pode criar um barracão, você pode criar um prédio, você pode criar alguma coisa em cima daquilo. A nossa vida é assim também. Às vezes você decide algo que naquele momento parecia interessante, mas de repente não faz mais sentido. Você pode sim refazer o projeto, refazer o planejamento e dar seguimento na sua vida, mas voltar atrás é um pouco complicado de se pensar. Então, as 5 coisas que eu gostaria de ter ouvido antes de tomar decisões importantes. Talvez isso aqui vai servir para você de alguma forma, e se servir, você já comenta ali já deixa seu comentário se você se identificou com alguma dessas. Então, por exemplo, a número 1, você nunca vai ter 100% de certeza. Ninguém nunca falou para mim: "Elaine, você nunca vai ter 100% de certeza". Eu gostaria de ter ouvido que quando eu era mais nova, né, ou até mesmo em algumas outras situações, não importa a idade, mas eu gostaria que as pessoas tivessem me dito. Eu fui descobrir isso só depois que eu comecei a atuar como psicóloga e eu comecei a aprender coisas e tudo que eu ensino para os meus pacientes, tudo que eu ensino para as pessoas que eu oriento, são coisas que primeiro eu aprendi na teoria e aí depois eu trouxe para minha vida. E aí depois que eu vivi, aí hoje eu consigo ensinar essas pessoas. Mas por que que as pessoas não nos orientam, né? A gente não tem essa orientação logo de início, ao longo da nossa vida. Por que que a gente tem que apanhar tanto, né? Então, a primeira delas é: você nunca vai ter 100% de certeza. Essa é uma verdade que precisa ser dita, né? Não, a gente não deve esperar ter uma certeza absoluta das coisas para tomar alguma decisão, porque a certeza a gente vai vendo ao longo do processo. É preciso ter coragem, a coragem para fazer as coisas, e a coragem não é ausência de medo. Para gravar esse vídeo aqui, eu me senti um pouco ansiosa antes, mas depois que a gente senta que começa a fazer, aí a coragem vem apesar do medo, vem apesar da insegurança. A segunda coisa é: nem todo conselho. Desculpa. A segunda é: permanecer também é uma decisão. Nossa, essa daqui, nos meus atendimentos, é uma das coisas que eu mais falo para os meus pacientes, dependendo da situação, é claro. Por quê? Porque quando você decide permanecer, eu não quero mudar nada. Não quero mudar nada, eu não vou mudar nada na minha vida, não vou mudar nada nesse relacionamento, eu vou ficar nisso aqui mesmo. Então, isso já é uma decisão, isso já é uma escolha. E toda decisão tem impactos. Toda decisão você vai ter resultados disso na sua vida. Então, não decidir também é uma decisão, certo? Permanecer também é uma decisão. Já aconteceu de eu atender pessoas que estavam vivendo, por exemplo, num contexto de traição, de alguma outra situação ruim, de ter sido passado para trás, de ter sido enganado, e a pessoa simplesmente me disse: eu não quero mudar nada. Eu estava triste, eu te procurei quando eu estava triste, quando eu estava angustiada, quando eu estava com medo, mas eu não vou mexer nisso, eu vou ficar do jeito que está. É uma escolha. Todo mundo tem escolha, boas e ruins. Cada um vai escolher a sua, e permanecer também é uma decisão. A outra coisa é: nem todo conselho serve para tua vida.
Então, era eu lá, quando era mais novinha, esperando que alguém falasse para mim qual empresa eu deveria trabalhar. Assim, muitas vezes a gente quer validação, né? Ah, qual cara que eu vou namorar? Então, às vezes, se os amigos não aprovarem, às vezes, se os pais não aprovarem, às vezes, se a sociedade não aprovar alguma coisa, eu não vou fazer tal coisa. Então, a gente fica sempre ali esperando, né, o conselho das pessoas e saber se elas vão trazer essa aprovação pra gente. E nós precisamos escutar os conselhos, é lógico, todo conselho é válido, né? O conselho a minha avó dava muitos conselhos, as minhas duas avós, mas principalmente a minha avó materna, ela sempre, desde criança, quando a gente ia na casa dela, ela sempre falava coisas para orientar em algum assunto, né? Sempre ela contava alguma história e a gente tem que aprender a ouvir os acontecimentos das pessoas, ouvir ali a história delas e entender que aquilo fez com que ela evoluísse, com que ela passasse por aquilo, mas a gente tem que saber filtrar o que realmente é pra gente. Nem tudo, nem todo conselho serve pra minha vida, nem todo conselho serve pra sua vida. Às vezes eu vou te dar um conselho fitness, um conselho, enfim, até psicológico, e às vezes você não está preparado para receber esse conselho psicológico ou esse conselho fitness, por exemplo. Aí você começa a fazer coisas que não tem nada a ver para sua vida, baseado em alguma coisa que que é que é pessoal. Os conselhos são muito pessoais. Então você tem que ir olhando para sua vida para ver de acordo com os passos. Por isso que você tem que errar mais. Quanto mais você errar, mais você vai acertar, mais chances de acertar. Então você vai dando passos, e aí depois você vai olhar para os seus passos e vai analisar quais foram os ganhos, erros e acertos de cada passo que você deu. É assim que funciona. Você aprende com a sua história. Então, se você está com pouca história, você está vivendo menos. Talvez seja isso. O número 4, o desconforto da mudança é temporário. Então, por exemplo, eu estou morando aqui nessa cidade há pouco tempo. Né, tem cerca de mais ou menos 8 meses, se eu não me engano, não me recordo, eu não sei quantos meses terá quando você olhar esse vídeo. Mas eu não me sinto mais desconfortável. Não me sinto mais desconfortável. O desconforto da mudança, ele é temporário. O desconforto da decisão é temporário. Então, a Elaine lá, que era novinha, que tinha muito medo, nossa, meu coração parecia que ia sair pela boca quando eu precisava aceitar uma vaga de emprego ou quando acontecia algo diferente comigo, quando alguém me procurava para conversar, às vezes um rapaz, alguma coisa assim. E eu, meu Deus, quando eu tinha que viajar para algum lugar, era aquela ansiedade, aquela coisa, meu Deus, será que vai dar certo essa viagem? E o desconforto, ele é temporário. Ele é só até você aceitar o que você realmente está com vontade de fazer e começa a fazer. Depois que você começa a fazer, você entra em estado de flow, que a gente chama. O que é isso? Flow. F-L-O, se eu não me engano, W no final. O que é o estado de flow? É quando você está fazendo a coisa e você nem se percebe. Já vira uma coisa assim meio automática, sabe? Igual, tipo, andar de bicicleta, dirigir, andar. Quando você para pra pensar, você tá fazendo e nem se percebe. Então o desconforto, ele é temporário, ele é até só você começar a fazer aquilo, né? Vamos supor, você começou a fazer atividade física. O desconforto é só no início, depois você já começa a fazer aquilo de forma mecânica, acha até chato, assim, tipo, você já quer até inovar, você já começa a querer fazer coisas diferentes daquilo que você tá fazendo. Número 5, você pode sobreviver às escolhas erradas. Esse aqui, eu acho que pra mim, dos 5, acho que esse aqui é o top, é o top de todos, assim, o mais importante. Para mim, você vai analisar o que é mais importante pra você dos 5. Você vai sobreviver às escolhas erradas. Então, assim, meu, quantas escolhas erradas eu já fiz? Fiz muitas escolhas erradas. Mas até por isso hoje eu consigo orientar melhor as pessoas. Por quê? Porque eu fui uma pessoa que arrisquei bastante. Eu errei bastante, eu arrisquei bastante, eu ganhei bastante também. Então, você vai sobreviver às escolhas erradas. E você também pode reverter escolhas erradas.
Assim como o meu chefe falou: olha, você não vai poder voltar aqui porque você escolheu sair daqui e você vai ter que ir daqui para frente. A gente deseja que você evolua. Mas, assim, existem coisas que não são para sempre. Tem escolhas que você faz que você pode sim mudá-las. Não no intuito de voltar para trás, de voltar para aquilo, mas no intuito de melhorar, tipo, ou de encerrar uma coisa. Você pode encerrar algo. Você deve encerrar, inclusive, ciclos, encerrar relacionamentos que não estão bons, amizades que não te valorizam. Você pode encerrar períodos de coisas vividas, por exemplo, o luto. O luto ele tem um tempo para você viver tudo aquilo e depois que passa, aquilo tem que diminuir a intensidade. Tudo na vida tem um período crítico, tem um período alto, atinge picos, mas aí depois ele acaba diminuindo. A gente pode ver até no sistema solar, se eu não me engano, né? A gente vê que o Sol, a cada vez, ele vai nascendo de um lugar ao redor da Terra, né? Assim, nascendo, entre aspas, né? O Sol surge e vai embora, sempre em lugares diferentes. Então, tudo na nossa vida tá, assim, se movimentando. Então, a gente também pode encerrar aquilo que não faz parte. Você não precisa carregar o resto da sua vida o peso de escolhas e decisões erradas. Por isso que eu acredito que esse aqui é um dos maiores, porque se você souber que não tem problema você voltar atrás numa decisão que foi péssima para você, que está acabando com a sua vida, independente de que área que seja um trabalho, relacionamento, amizade, negócios, em qualquer coisa, sabendo que você pode reverter isso e transformar isso. Lembra da metáfora de construir a casa? Às vezes você não quer construir uma casa, às vezes você quer criar um mercadinho e botar, alugar aquilo lá. Às vezes você não quer morar naquele terreno, você entendeu que aquele terreno você não quer permanecer ali, mas você vai transformar aquilo em uma outra coisa. Então na vida também é isso. Às vezes você pode sim olhar para sua vida e entender, cara, eu não preciso levar mais essa situação aqui adiante. Então, eu não posso voltar atrás, mas como que eu posso reverter isso? Como que eu posso melhorar isso daqui, transformar essa situação em uma outra situação? Então, para a gente concluir esse vídeo, que hoje ficou um pouquinho mais longo, se você pudesse voltar no tempo e conversar com as suas versões antigas, o que que você diria exatamente para as suas versões? O que que a sua versão do passado falaria para você acerca de si mesmo? Será que ela teria dito, cara, você deveria ter tomado mais decisões? Por que que você ficou enrolando? Por que que você não decidiu aquela coisa? E você viu que as pessoas decidiram por você? Será que a sua versão do passado diria para você ter mais coragem? Ou agradeceria você pela coragem que você teve de fazer coisas mesmo não sabendo se essas coisas dariam certo? Será que a sua versão do passado te abraçaria, te perdoaria por tudo o que você fez para que você fosse quem você é hoje? E, enfim, as decisões, elas fazem parte do crescimento, elas fazem parte da nossa evolução. Quanto mais você precisar decidir, melhor você está vivendo a sua vida. Isso é um termômetro de uma vida boa. São as decisões. Quanto mais você decidir, você vai viver melhor a sua vida. Porque as escolhas, elas são sempre acompanhadas de um caos. Elas são sempre acompanhadas de um estresse corporal, né? Dor no peito, aquela palpitação, insônia. A alimentação daí já fica toda desregulada, porque quando você está prestes a decidir, o seu organismo todo se prepara para isso e fica meio caótico. Então, a decisão ela é acompanhada do caos, mas após a decisão,
vem o alívio, vem a tranquilidade, vem a certeza de que você fez não a escolha certa, porque não existe o certo e o errado, existe a decisão que você precisa tomar. Mas vem a satisfação de poder decidir pela própria vida. Cara, não tem coisa mais maravilhosa nesse mundo do que você poder escolher. Antigamente as pessoas não podiam escolher por elas não podiam escolher o casamento, elas não podiam escolher com que elas pudessem trabalhar, elas não podiam escolher nada. Elas tinham que ficar a vida inteira trabalhando, 40 anos, 50 anos trabalhando na mesma empresa. Elas não podiam se separar, elas não podiam, enfim, elas não podiam escolher nada para a vida delas. E hoje, se você não tá bem em alguma situação, é lógico, você precisa fazer uma análise, você precisa buscar uma ajuda profissional para a pessoa te ajudar a clarear, que é uma das coisas que eu faço com o meu trabalho, clarear a vida da pessoa para que ela possa entender qual decisão ela deve tomar naquele momento, e uma decisão embasada não em sentimentos, mas embasada em racionalidade, em coisas voltadas aí para uma análise madura da situação e sabendo os prós e contras daquela decisão. Mas hoje em dia as decisões, elas sim, hoje em dia não, na verdade a vida toda, as decisões elas vão fazer parte da evolução. Então, as pessoas que não decidem, elas não evoluem. As pessoas que não decidem, elas simplesmente só existem. Elas não vivem. Vamos lá para um plano prático para o seu dia de hoje. Pega seu caderninho, pega a sua caneta e vamos lá. Se você não tem esse material, caderno e caneta, na próxima você já traz. E ou você pode voltar ao vídeo também, fazer essa tarefinha, ou faça aí mentalmente. Pensa em uma decisão que você está adiando e responda, tá? Já pensou aí? Qual decisão você precisa tomar hoje que você está adiando? Então, você vai aqui pensar nessa decisão e aí você vai se fazer essas perguntas. O que realmente eu quero? Não é os outros. O que minha mãe quer? O que meu marido quer? O que meu filho quer? Não. O que realmente eu quero? O que eu estou tentando controlar? O excesso de controle nos impede de tomarmos decisões. Qual o medo está me travando? Então, escreva aí o nome dos seus medos. Escreva o nome. Que medos são esses? Dê nomes a eles. O medo de ficar sem cliente, o medo de ficar desempregado, o medo de ficar sem dinheiro, o medo das pessoas falarem mal de mim, o medo de... Qual é o medo? Qual é o seu medo? E deixa eu ver aqui, a última é: o que pode acontecer de bom se eu agir agora? O que de bom pode acontecer se eu agir agora? Então imagine você tomando essa decisão e essa decisão acontecendo, e o que de bom aconteceria se essa decisão fosse tomada. Bom, o vídeo de hoje é isso. Espero que eu tenha ajudado você. Se você não me segue, já clica ali para seguir. Comenta se você sentiu que esse vídeo falou com você em algum momento. Que parte foi essa, sobre o que eu falei aqui que fez sentido para você, ou o que você lembrou aí que fez sentido na sua vida. Espero que você tome boas decisões. Grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.